Olá, colegas. Vamos dando continuidade ao módulo O Psicossoma e a Mente na Formação Winnicottiana. Vejam só, o nosso encontro anterior diz respeito à relação psique e soma, passando pelo processo saúde e doença. E qual a inter-relação psique e soma nesses processos? Agora nós vamos dar continuidade a essa inter-relação com o relacionamento entre doença física e distúrbio psicológico. Vejam só, para isso é necessário nós pensarmos o que é que o Winnicott vai chamar de físico, o que é que o Winnicott vai chamar ou tratar do psíquico. Ao nível físico, ele vai trazer a hereditariedade. Ora, a hereditariedade é tudo que nós carregamos antes da concepção, que vem de antes da nossa concepção, o que vem do campo familiar, do campo dos genitores. Então, o que eu carrego em mim, no campo físico, e que pode provocar algum tipo de adoecimento físico, ou mesmo quando as consequências são psicológicas, que vem do campo dos meus genitores, ou seja, é o que eu herdo. A hereditariedade diz respeito a essa herança. Por isso que é um nível físico que entra, sim, né, num campo aí da ordem da genética, assim podemos dizer. Nesse campo físico, nós encontramos aí o soma, que é a base da psique. Ele vai chamar o soma corpo, base da psique. E é o primeiro a chegar. O soma é o primeiro a chegar. Então, esse soma já carrega o que? O físico carrega uma hereditariedade. E a psique, o que vem a ser ela? A psique, ela vai se desenvolver à medida que ela faz um trabalho imaginativo das funções do soma. É ela que vai, a partir desse campo psíquico, imaginar e desenvolver aí as emoções. Podemos dar um exemplo aqui ilustrativo de quando a criança sente fome. Ora, sente fome e alimentação são funções do soma. Como é que a psique está trabalhando, construindo um campo imaginativo das sensações que essa criança passa? Ou quando, por exemplo, essa criança está passando por um afastamento da figura materna, que sensações e como é que o psiquismo ou a psique, em termos winnicottianos, está operando aí no campo imaginativo, para que possa o quê? Ao interligar essas experiências do somático com o psíquico, por exemplo, a criança pode estar, a psique pode estar construindo um campo imaginativo de medo, um campo de ansiedades, mas é ao interligar essas experiências que vai se construindo o que o Winnicott vai chamar de self. O self que vem a partir de quê? Do desenvolvimento da mente, que vem a partir de quê, se pudéssemos dizer de outra forma aqui, de uma consciência. Quando eu passo
a ter consciência do próprio corpo. Esse corpo é um self. Esse corpo de sensações, ele tem o quê? Um campo imaginário relacionado a ele, que interligado formam o self. Bem, pessoal, aí nós já temos o que ele vai trazer, que é importante para pensarmos o relacionamento entre doença física e o distúrbio psicológico, o que é o desenvolvimento do físico e do psíquico, que são necessários para um desenvolvimento saudável, vou usar esse termo, de um self. Nesse sentido, o Winnicott vai nos trazer que a gente deve considerar, para além do campo da hereditariedade, no campo físico, os chamados defeitos congênitos. Por quê? Porque os defeitos congênitos que se dão no nível físico, eles podem ou vão alterar, afetar de alguma maneira o campo psíquico. Os defeitos congênitos, que são defeitos de nascimento, do nascimento. Ora, eles se dão ao final do processo de nascimento. Por exemplo, uma má formação no membro de uma criança, uma perninha, um bracinho, porque não teve espaço no corpo da mãe, né? Nós vamos ter ou alguma sequela, por exemplo, de uma omoplata que fraturou durante um parto normal, ou um parto, né? Mal sucedido, uma cesariana mal sucedida. Então, nós temos aí uma série de chamados defeitos congênitos que também devem ser observados. Por quê? Porque esses defeitos congênitos, eles vão deixar o que o Winnicott chama de memórias corporais. São memórias corporais que formam um novo ser humano. Então, o nosso corpo, dentro dessa teoria, é um corpo de memórias. E essas memórias que vão estar o quê? Dentro de um campo do psíquico. É aí que se interliga psique e soma. O que nós vamos ou podemos tirar disso? Que é dentro desse campo de memórias corporais que está se formando o que ele vai chamar de psicologia do bebê. Então, pessoal, essa psicologia do bebê, embora ela só possa ser vista quando o bebê está fora do corpo da mãe, é necessário que os especialistas estejam atentos para que seja promovido um ambiente seguro durante a gestação. E promover um ambiente seguro para o bebê é promover um ambiente seguro para a mãe. Por quê? Porque é um período de ansiedades. O Winnicott vai nos trazer a figura do médico ginecologista e a figura da enfermeira, que são necessários, para além dos conhecimentos médicos, promover o quê? Um ambiente seguro, um ambiente sem ansiedades ou com menores medos ou ansiedades possíveis. Né? Por quê? Porque a ansiedade da mãe afeta o bebê em termos que ele vai trazer psicológicos. Sim, porque a ansiedade da mãe vai afetar no parto, pode afetar no próprio processo de amamentação. Tem algo interessante que eu posso acrescentar para vocês, do próprio Winnicott, que diz respeito a uma função paterna. Que a mãe necessita de um ambiente seguro para poder prover o que o bebê necessita. Ora, e quem é que vai promover um ambiente seguro? A mãe.
para ela poder fazer a maternagem? Alguém que atue nesse campo de uma função paterna. Alguém que ofereça segurança para que a mãe possa exercer sua função ao bebê. Essa função para o bebê. Para a mãe poder promover um ambiente seguro ao bebê, ela precisa receber um ambiente seguro. Então, o Winnicott está nos trazendo uma psicanálise e um campo psíquico, se nós pensarmos assim, do bebê, que vem do que? Da própria mãe. É por isso que o quê? O psiquismo do bebê está fora quando ele nasce. É a mãe que vai prover ou promover para esse bebê essa espécie de construção imaginária das sensações, de tudo que esse corpo está guardando aí como memória. É um corpo, um soma de sensações. Eu podia até usar aqui uma soma de somar sensações. Bem, colegas, então, pensando que a ansiedade da mãe afeta o bebê em termos psicológicos, essa ansiedade, ela pode ser encontrada, inclusive, na vida intrauterina. Uma vida intrauterina, uma vida que passa pelo parto, pelo tempo do nascimento. Então, quando se está ouvindo um caso clínico, é necessário também pensar como é que foi o nascimento, o parto desse sujeito. Porque nós temos o parto dito saudável, o que está dentro do seu tempo de maturação. Mas nós temos um parto prematuro e podemos ter parto que pós-maturo, vou usar esse termo aqui. Pós o processo, ou seja, ele passou do tempo de nascer. E de como isso vai afetar o desenvolvimento mental, ou seja, a relação psique e soma, porque nós temos um corpo que cresceu demais dentro do útero da mãe. Então, como é que vai ser o desenvolvimento psíquico? E vice-versa. Esse corpo que ainda não tem maturidade para sair do útero, maturidade, desenvolvimento biológico, para sair e já está se deparando com o quê? Com uma quantidade de sensações, ansiedades desse mundo externo. Então, isso é observado quando o Winnicott está falando da relação entre doença física e distúrbios psicológicos. Observar a doença física a partir da gestação, do nascimento, de como o estado emocional da mãe vai afetar o bebê. E também os conflitos emocionais sendo postos em termos corporais. Desde o nascimento, por exemplo, o bebê vai se deparar com uma quantidade de somatizações. Nós vamos ter, por exemplo, exemplo clássico que vemos na clínica, quando uma mãe se afasta, faz o primeiro afastamento da criança, quando vai trabalhar ali aos 4, 6 meses, dependendo, às vezes até antes, dependendo da função que a mãe exerce, e ela passa horas e o bebê sente a falta da mãe, muitas vezes a mãe retorna para casa e esse bebê está com o quê? Com uma febre. Então, febres são processos somáticos. Ou, na relação dessa psicossomáticos comuns, né? Quando a psique não tem condições de dar conta das sensações, porque ainda não tem um desenvolvimento mental concluído,
se é que pudéssemos dizer assim, mas ali um aparato mental para dar conta a partir dos 2 anos, esse sujeito está buscando outros recursos, né, para esses conflitos emocionais. No caso aí, o corpo. Então, é comum ouvirmos uma expressão, doenças emocionais, doenças de cunho emocional. Quando nós ouvimos essas expressões, doenças de cunho emocional, nós estamos ouvindo na clínica, e é uma clínica psicossomática, psicanalítica, do quanto, né, os conflitos emocionais, eles encontram como recurso o corpo. E do quanto, colegas, isso vem de uma história infantil. Então, numa clínica psicossomática adulta, nós também estamos ouvindo uma criança. Por quê? Porque essa resolução somática ou psicossomática do conflito, que se expressa ali no corpo, porque não tem a mentalização ou a via mental para dar conta, é de um campo infantil primitivo. Então, o Winnicott, nesse texto, vai nos trazer adoecimentos de aparelho digestivo, de excreção, desde acidentes, sim, nós vamos observar na clínica acidentes, e também alergias, que são processos muito comuns com crianças. Hoje, cada vez mais, nós observamos, né, porque temos diagnósticos sendo apresentados de alergias em crianças. Então, ele está nos trazendo justamente quais os efeitos da psique sobre o corpo e sobre o funcionamento do corpo, de como o psiquismo está afetando o funcionamento físico. E esse funcionamento físico, aí com o surgimento, o aparecimento de doenças, e vice-versa. Nós também podemos perceber o quanto há de efeitos do funcionamento físico do corpo sobre a psique. Por quê? Vocês podem perguntar qual relação tem do físico sobre a psique. Vejam, em termos de desenvolvimento, de maturação, como o Winnicott vai nos trazer, um desenvolvimento físico sadio proporciona uma saúde física. Saúde física, essa que combina ou pode proporcionar ou ajudar num desenvolvimento emocional também sadio. Então, nós podemos fazer uma volta em que um desenvolvimento emocional sadio também é capaz de proporcionar, né, um desenvolvimento físico sadio. Então, saúde física e saúde emocional, para o Winnicott, estão interligadas. Um pode afetar o outro. Logo, um processo de doença físico pode afetar o psíquico, ou um sofrimento psíquico pode culminar aí no processo psicossomático. Se não encontrar o quê? Se o sujeito não tiver o campo mental desenvolvido. Então, é importante olhar, observar essas linhas de desenvolvimento e de maturação física e emocional, se elas estão de acordo, caminhando juntas, porque a falha de uma pode afetar na outra, e vice-versa, tá? E finalizando aqui, tá? O Winnicott vai nos trazer que o quê? Que as tensões e pressões do crescimento, no crescimento emocional normal, bem como estados anormais da psique, costumam ter um efeito adverso no corpo, e que vamos observar esse efeito adverso na formação dos processos de adoecimento físicos.
É por isso, colegas, que essa clínica psicossomática, ela junta a soma e a psique. Isso que rotineiramente costuma ser separado por especialistas, como se o corpo não tivesse relação com o psico e vice-versa. Winnicott nos convida a olhar como esses dois elementos se interrelacionam como afeto e como que um mau desenvolvimento, uma anormalidade em um, afeta o desenvolvimento do outro. Muito obrigada.